Então, boa noite a todos. Nós tivemos aí, né, essa nossa disciplina, como o nosso encontro ele é nas segundas-feiras. Na semana passada nós tivemos esse diferencial em relação às outras aulas, que tivemos ali o encontro presencial, falamos um pouco, né, sobre uma série de coisas que nós vamos relembrar aqui hoje. E aí, né, nós vamos seguir em frente, nós vamos avançar aí com a nossa disciplina. Já vou falar para vocês também de como que vai ser a partir da semana que vem, né? Possivelmente o Ricardo vai enviar para vocês um comunicado aí, se não hoje ou amanhã, mas aí na semana que vem já antecipo, né? O nosso encontro ele será ali no horário da aula, esse encontro ao vivo, nessa live que eu vou fazer com vocês. A Croton demorou um pouquinho, mas soltou, né, nessa data uma regulamentação ali, falando um pouco como é que vão ser esses encontros enquanto não retomam, né, as atividades presenciais. Então, a partir da semana que vem, vocês vão ver que nós vamos estar usando um outro sistema, não vai ser o Zoom, né? Todos os professores vão estar usando o mesmo para fazer essas lives com vocês, né? Vai ser o Microsoft Teams, né? Bem tranquilo de usar também, né? Vai acontecer numa boa, a gente vai enviar o link para vocês, assim como envia atualmente, como eu enviei, né, no caso pelo Zoom, enviarei pelo Teams também, o link pelo Ava, vocês vão ter acesso a ele e vão conseguir acompanhar o encontro numa boa, mas no horário de aula, visto que a Croton soltou essa regulamentação. Então, eu sei que alguns de vocês têm alguma dificuldade dependendo do horário ali pela manhã, mas não tem problema, né? Depois eu também posto a aula, né, no YouTube, você vai ter acesso a lá, né? No YouTube vai conseguir pegar todos os arquivos ali numa boa. Bom, iniciando então. Primeiro, relembrando aquilo que nós já fizemos, né, aquilo que nós já falamos ao longo dos nossos últimos encontros presenciais. Nosso primeiro passo foi fazer um cenário, né, foi traçar um cenário econômico mundial dentro da nossa disciplina Negócios Internacionais. Então, todo aquele cenário que eu tracei com vocês ao longo, né, das últimas semanas, ele sofreu drásticas alterações, principalmente agora no mês de março, em razão da Covid-19, né? Em razão aí de todo o impacto do coronavírus, não só no âmbito da saúde, mas no âmbito global. A economia ela não está dissociada disso, pelo contrário, a coisa está cada vez mais globalizada e intrínseca. Então, a economia ela sofre grandes impactos, né? Eu vou revitalizar esse cenário que eu fiz com vocês, já traçando agora aí realmente cenários mais atuais. Eu coloquei lá no Ava de vocês, como material complementar, esse slide, e coloquei também um arquivo, que é um arquivo inclusive oficial, né? Um arquivo inclusive oficial, né? Divulgado pelo Ministério da Economia. Então, um arquivo que foi divulgado pelo Ministério da Economia em razão desses impactos, né, da Covid-19, do coronavírus. Eu vou trocar o compartilhamento da tela aqui. Deixa eu pegar ele aqui, para ver se vocês enxergam este arquivo. Tá. Senão eu volto aqui mesmo para o PowerPoint. Eu acho que esse não está vindo. Então, deixa eu compartilhar aqui com a apresentação. Aqui. Aí. Esse arquivo ele está lá no Ava de vocês, junto com esse material da disciplina, que é um arquivo que elucida muito bem o que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Por que eu estou pegando documentos oficiais? É uma forma de você sair ali de casas de análise, né? É uma forma de você não expressar a sua própria opinião. Você se ampara a nível, né, de indicadores, se ampara nos indicadores legais, que teoricamente são aqueles indicadores que você pode acreditar, que são indicadores oficiais, calculados ali pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por exemplo, né, o IBGE. Então, saiu essa nota informativa, né, no dia 11 de março de 2020, ali, falando um pouco sobre os impactos, né, que toda essa questão do Covid-19 ela vai impactar no mundo e também vai impactar no PIB brasileiro. Nossa disciplina é óbvia, a gente trata de negócios internacionais. Então, a gente tem toda uma relevância ao discutir isso aqui. O primeiro passo, né, que este arquivo ele aborda é o impacto da China no mundo. É um impacto violento, a gente já viu isso outras vezes, né? Enquanto os Estados Unidos ainda permanece como a economia número 1 do mundo, China já vem logo ali como número 2,
né? Então, o impacto dela no PIB mundial é extremamente relevante, né? A China, no último PIB amostrado, ela teve um impacto de 18% no PIB global. Então, isso é um absurdo, né? Isso é realmente um número gigantesco. Nós estamos falando de praticamente 1/5 do PIB global estar vinculada à economia chinesa. Da mesma forma, o Brasil. O principal parceiro comercial hoje do Brasil é a China, né? Então, o Brasil ele tem aproximadamente ali, entre 25% a 30% das suas exportações totais, elas são para a economia chinesa. Então, obviamente que todo este impacto na economia chinesa, né, o PIB da China projetado, pessoal, só para vocês terem uma ideia, era um PIB projetado de 6% positivo. O PIB da China, hoje, as casas de análise, aí, no caso é previsão, né, o PIB projetado para 2020 ele já está no patamar negativo. O que todo agente econômico está tentando adivinhar é o quão negativo ele vai ser. Então, tem gente que está prevendo o PIB econômico chinês na ordem ali de -3, outros na ordem de -6. A pior previsão que a gente já viu foi do JP Morgan Chase, que é uma casa americana, na ordem de -9. Então, perceba, né, um PIB saindo de +6, potencialmente indo para -9. É um absurdo, né? É um impacto realmente muito relevante na economia. Então, é óbvio que se a China está sendo impactada, que se o PIB global ele é também impactado, o PIB brasileiro também vai sofrer com isso, né? Também, depois eu vou traçar para vocês de modo mais detalhado, quando eu voltar para o slide, o PIB do Brasil. Quais são as consequências desse movimento, né, em razão da pandemia? Então, vamos lá. Redução das exportações. Essa nota informativa ela aborda isso. Haverá uma redução das exportações? Com certeza. Se 30% aproximadamente daquilo que o Brasil exporta é para a economia chinesa, e se o PIB da China vai retrair drasticamente, haverá, né, uma diminuição das exportações. Obviamente que o Brasil vai sofrer com isso, porque a sua principal parceira comercial comprará menos. A gente sabe, existem algumas commodities, né, esses produtos de origem agrícola ou mineral, negociados em larga escala global e no mundo inteiro, que são mais resilientes nesse momento, outros que são menos resilientes. Mas é óbvio que haverá uma redução das exportações, isso impacta drasticamente boa parte das grandes empresas brasileiras. Outra coisa que já está acontecendo, né, inclusive não só pela Covid-19, mas em razão de uma briga que teve aí entre Rússia e Arábia Saudita na última reunião da OPEP, né? Na última reunião dos países ali produtores de petróleo no mundo todo. Então, outro impacto da Covid-19, né? E de todo esse movimento que está acontecendo na economia, uma queda no preço das commodities e uma piora nos termos de troca. Com certeza, tanto o preço do petróleo despencou aí nas últimas sessões, né, no mundo todo, tanto o petróleo cotado nos Estados Unidos, o petróleo cotado na Arábia, o petróleo cotado lá em Londres, né, o barril Brent, tanto também minério de ferro, né, onde ele é cotado no mundo inteiro, sofreu ali uma série de desvalorizações. Outras commodities estão passando por isso também, né? Então, até mesmo o ouro, né, que é um ativo que quando o mundo inteiro está em crise, todo mundo vai lá e compra ouro. Ouro no mês de março está apresentando uma queda de 11%. Então, percebam que todas as commodities elas estão apresentando uma queda, né, mesmo, né, aquelas commodities tidas como mais resiliência. Número 3 aqui, o impacto número 3, a interrupção na cadeia produtiva de alguns setores. Com certeza, né? Se a gente pensa que a saúde, né, todo o impacto ali que tem, né, uma das soluções tem sido o isolamento, por isso que nós estamos tendo esse momento aqui remoto, né? Se a gente para pensar que haverá uma redução, já está havendo uma redução no preço das commodities, obviamente que a cadeia produtiva ela já está ali já em breve, já é o primeiro a ser impactado, né? A gente sabe que a China ela está representando ali toda uma parte realmente muito relevante de bens intermediários. Então é óbvio que quando a China para, quando a Europa para, quando os Estados Unidos para, quando o Brasil para, o impacto disso na cadeia produtiva ele é instantâneo, né? Então a gente já vai começar a verificar mais isso. Número 4, a queda nos preços de alguns ativos e piora nas condições financeiras. É também uma consequência, infelizmente, natural, né? A gente já está vendo isso nas bolsas de valores. A Bolsa de Valores aqui no Brasil, eu já vou falar dela para vocês,
né, mas ela teve ali uma redução de 50% do seu indicador ali, o Ibovespa. O Ibovespa ele estava cotado em 120 mil pontos, ele chegou a bater 60 mil pontos, agora ele está em 78 mil, né, subiu nesses últimos 3 dias. Mas percebam, uma queda de 120 mil pontos para 60 mil pontos. Nós estamos falando de uma redução ali no pior momento de 50%, né, do nosso principal índice da Bolsa de Valores, do Ibovespa, né? Então, olha o tamanho realmente nessa queda dos preços dos ativos aí, piora das condições financeiras. É realmente uma queda muito relevante. Além disso, consequência número 5 abordada por este documento, por essa nota informativa, uma redução no fluxo de pessoas e de mercadorias. Óbvio, né? Esse comportamento precaucional já foi tomado, o isolamento ele está acontecendo. Obviamente que o fluxo de pessoas e de mercadorias, por mais que a compra pela internet ela seja cada vez mais realizada, a gente já sabe, né, que isso vai haver ali, já está havendo, na verdade, já existem algumas empresas fechando as portas. A gente sabe que esse não é um movimento legal de acontecer, é um movimento muito nocivo para a economia como um todo, mas sim, já temos alguns empresários, até mesmo na nossa cidade, em Governador Valadares, que já informaram que não vão manter as atividades após isso. Em outras cidades isso também vem acontecendo, principalmente em algumas capitais que já estavam sofrendo antes por outros fatores de risco, por exemplo, Rio de Janeiro, né, com o Estado em situação de calamidade, a Prefeitura também numa situação fiscal não muito agradável. Esse momento realmente representou o estopim ali, algumas empresas estão sendo fechadas, né, algumas empresas ali estão sendo definitivamente reduzidas, né, isso é ruim para a economia. Então, esse impacto número 5 aqui, da redução do fluxo de pessoas e de mercadorias, ele impacta realmente bem ali como um todo. E o PIB brasileiro, que até então realmente estava cotado num patamar positivo, ele vai para um patamar negativo. Então, essa nota informativa, eu coloquei ela lá, junto com o material complementar para vocês. Eu vou voltar o compartilhamento aqui para o nosso slide, o nosso PowerPoint. Vou voltar aqui a tela para ele, né, exatamente para tratar um pouco mais de Brasil agora com vocês, né, para a gente entender um pouco mais o que vai acontecer, esses impactos aqui na economia brasileira. Mas então essa nota informativa está lá, coloquei ela de modo a elucidar mais para vocês um pouco do cenário dentro de um documento oficial, né? Reiterando, é sempre bom ter um documento oficial, porque não fica a opinião do Lucas, não fica a opinião do fulano, nem do ciclano, a gente fica todo respaldado em algo oficial. Voltando então para o nosso cenário atual aqui, que foi a nossa primeira missão, né? A gente começou as aulas traçando ali o nosso cenário atual, ele sofreu drásticas alterações, então nesse nosso momento, nesse nosso primeiro encontro remoto, se faz necessário uma atualização deste cenário. O que vai acontecer com o Brasil aí no ano de 2020? Né? O PIB brasileiro, esse terceiro indicador aqui, ele estava traçado na ordem de 2,5%, sofreu já ali reduções há 4 semanas atrás, foi para 2,2% a previsão oficial dele. A gente lembra, o impacto no mercado financeiro, ele se materializou mesmo, tem mais ou menos 4 semanas, né, quando a Bolsa de Valores começou a despencar. Foi no pregão lá do dia 26 de fevereiro, então data exatamente um mês aí, quando começou a ter esse impacto ali, já pós-carnaval aqui na economia brasileira. Então, o PIB, que estava cotado em 2,5% de alta, há 4 semanas atrás teve uma alteração para 2,2%, há uma semana 1,68%, e no caso hoje, mas não é hoje, é no dia 20 de março, então daqui a pouco já vem outro boletim Focus, né, mas no dia 20 de março o PIB brasileiro estava cotado para ordem de 1,48%, ou seja, é o impacto do coronavírus de 1% ali no PIB brasileiro estimado. Esse índice vai ser possivelmente reavaliado para baixo nos próximos boletins Focus que vão sair, viu, gente? Então, a gente já trabalha com o PIB ali mais próximo de zero. Algumas casas de análise, por exemplo, Itaú Unibanco, já trabalha com o PIB negativo, né, de 1% aqui para o Brasil. Então, há um impacto muito relevante a nível econômico aí, de todo, né, o desdobramento da Covid-19 aqui na economia brasileira. Além disso, o impacto ele não fica só restrito no PIB. Né? Esse impacto ele também vai estar materializado na inflação, também está materializado na taxa básica de juros. Vamos olhar aqui um por um.
né? Os dois primeiros indicadores aqui, ó, são relacionados à inflação. O índice de inflação oficial do Brasil, o IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo. Então, ele estava, antes de esse movimento começar, na ordem de 3,5% a 4%. Olha como é que já sofreu uma oscilação e a inflação hoje cotada na ordem aqui de 3,04% ou nos últimos 5 dias aqui de 2,90%. Nossa, Lucas, a inflação está caindo, então é uma boa notícia? Ok, os preços não subirem numa velocidade mais rápida, se trata sim de uma boa notícia. Mas quando a gente analisa a causa, né, a causa ela é bem negativa, ou seja, está tendo pouca atividade econômica, a atividade econômica vai sofrer uma rápida desvalorização, né, uma desvalorização também bem drástica, então, infelizmente, né, a consequência ela não é tão ruim, que é o fato dos preços estarem mais acomodados, mas a causa não é boa. A causa está vinculada realmente ao fato da recessão, dessa recessão aí temporária que Brasil e mundo passam a experimentar. Então, esses dois primeiros indicadores tratam de inflação, o PIB nós já falamos. Outro que sofreu grande relevância, o dólar, a taxa de câmbio. Né? Então, o dólar antes ele estava cotado na ordem ali de 4,05, 4,10. Era a projeção do dólar para o final do ano de 2020. O que aconteceu? Há 4 semanas atrás já foi para 4,15, há uma semana atrás já foi para 4,35, cotado ali no dia 20 de março de 2020, no caso hoje, já na casa ali dos 4,50. Estou pegando aqui o celular para olhar o fechamento do dólar exatamente agora. O dólar fechou hoje, 18 horas. Vamos ver aqui, tentar ver aqui em qual fechamento aqui que foi. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir um indicador aqui que me fala, mas foi na ordem ali de R$5, 5 é alguma coisa, 5,02, 5,01, né? Ele fechou em queda hoje, mas foi nessa ordem ali dos R$5, ou seja, impactou drasticamente a cotação do dólar, né, comercial para a virada aí do ano, né? Ele que antes estava cotado mais próximo dos 4, agora ele já foi ali para a ordem, né, dos 4,50 e reitero, é uma cotação ali que vai sofrer oscilações. Foi isso aí, 5,02. Né? 5,02 ali, a cotação de fechamento dele aqui do dia. No aftermarket ele deu uma caída e fechou aqui na ordem, quer ver? Vou confirmar para vocês, mas ao que tudo indica aqui de 4,99 ou 4,98, agora o fechamento final dele. Então, impactou também drasticamente a taxa de câmbio, impactou também a taxa de juros. O juro já estava meio que certo, que ele ia ficar na ordem de 4% esse ano todo, e somente iria subir a partir do ano que vem, e no ano que vem ele já iria para casa de 6% e depois se manteria no 6,5% ali até 2023. Olha o impacto na taxa de juros. A taxa de juros, que agora já sofreu essa relevância, né? Já teve uma queda ali de meio ponto percentual da Selic, ela saiu de 4,25, foi para 3,75, é estimado mais uma redução ao longo do ano. Então, pode ser que a Selic saia dos 3,75 e vá para 3,25, porém, para o fechamento, expectativa aí da Selic fechando a 3,75 ano. Para o ano que vem, se seria um juro de 6,5%, agora já se torna ali um juro que vai estar ali sendo exercido em final ali de 31 de dezembro de 2021, na casa de 5,25%. Então, perceba, impactou tudo. Impactou o crescimento é menor, impactou também a inflação, que está sendo menor, mas a causa é ruim pela falta de atividade econômica, impactou também o dólar, que antes estaria ali num patamar mais baixo, agora ele fica cotado num patamar mais elevado, impactou também a taxa Selic, né, que antes seria ali na casa de 4%, no ano que vem já estaria a 6,5%, este ano ela vai estar na casa de 3,75%, no ano que vem ela vai estar na casa de 5%. Só lá para 2022, tudo mais permanecendo constante, é que ela volta ali para os 6%. Então, perceba, né, muita diferença, né, muitas diferenças ali sendo impactadas realmente ali pelos indicadores em razão da Covid-19, em razão dos impactos do coronavírus na economia. Né? Então, impactou realmente drasticamente a nossa economia. Então, se fazia necessário esse novo layout aí de cenário econômico para a gente entender. Um detalhe muito relevante, todas as medidas que o Brasil está tomando e o mundo inteiro está tomando, né, são medidas ali que vão acabar impactando
toda a situação, né, de dívida pública brasileira. Então, a gente está falando ali de uma dívida pública aqui no Brasil que vai sofrer uma série de impactos em razão de todas as medidas ali que estão sendo tomadas, né, para tentar combater ali o coronavírus. Então, a gente está vendo que a torneirinha do gasto público está abrindo, a gente está vendo, né, que outras situações estão acontecendo, né, de modo que isso vai impactar ali a dívida pública brasileira, né, que antes estaria um pouco mais estabilizada, agora vai subir um pouco mais. Então, realmente é bem complexo o cenário ali do que pode acontecer em razão do coronavírus na economia brasileira como um todo. Bom, nosso primeiro passo, então, quando começamos as aulas, foi fazer aquele cenário ali econômico, foi traçar o cenário econômico ali em um primeiro momento. Depois, nós fizemos uma atualização sobre blocos econômicos. Eu já disse a vocês e já até atualizo, na semana que vem, dentro da nossa aula, que vai ser ali no horário de aula, o Ricardo deve atualizar para vocês, né? Mas então na segunda-feira nós já vamos, dentre as atividades que nós vamos estar realizando a nível remoto, né, de 8 às 11, eu vou estar passando para vocês a primeira etapa desse trabalho dos blocos econômicos. Aqueles que não puderem estar, né, na live o tempo todo, depois vão poder também realizar, né? Mas nós já estaremos ali traçando um pouco sobre isso e falando um pouco sobre blocos econômicos, só revitalizando com vocês esse conceito. A gente viu que um bloco econômico ele é criado no intuito de fortalecimento de determinados países membros. O primeiro passo de um bloco econômico nada mais é do que uma criação de uma zona de livre comércio. Os blocos, eles, quando se criam, eles eliminam aquela fronteira, né, de um país para o outro, a nível aduaneiro, de modo que um carro produzido na Argentina ele entre em território brasileiro como se fosse produzido aqui no Brasil, né? Então, isso acontece, né, da mesma forma que um produto brasileiro entra, né, e é consumido pelo argentino como se fosse produzido lá, não tem aquele imposto sobre importação, aquele imposto que impacta ali, né, na fronteira, na aduana. Depois, a próxima etapa de um bloco econômico, né, é o livre trânsito de pessoas e de capitais, né? Ou seja, os cidadãos eles transitam entre os